Boa noite a todos, boa noite a quem está entrando. É muito bom ver todos por aqui novamente. Mais uma quarta-feira para a gente conversar sobre livros e hoje conversar sobre livros e sobre viagens de novo. Muito bem. Hoje temos uma conversa um pouquinho diferente. Vamos falar com mais uma escritora aqui no nosso debate, no nosso bate-papo. A Ângela, a professora Ângela, vai bater o papo com a gente a respeito de livros, né? A respeito de narrativa e a respeito também de geografia. Muito bem, vamos fazer aqui a chamada para a Ângela entrar na conversa com a gente. Boa noite a quem está entrando. Boa noite, Ângela. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Muito bem, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Temos um assunto bastante interessante para tratar hoje, que tem a ver com viagens, tem a ver com literatura infanto-juvenil, tem a ver com geografia. Isso certo? mesmo. Muito bom. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Eu tive o prazer, né, de dividir a sala dos professores com a Ângela por muito tempo, por bastante tempo. E a gente trocou bastante experiência e agora, mais recentemente, ela teve a publicação do seu livro paradidático, Theo e suas viagens extraordinárias. Eu estou com o livro aqui para mostrar para vocês. E a nossa ideia é bater um papo a respeito do livro. A gente está sem viajar, está todo mundo em casa. Verdade. Então a gente conversa um pouco sobre viagens. E se a gente puder falar um pouco, como professores, educadores, se a gente puder falar um pouco sobre viagens e educação também, por que não? Sim. Certo? Claro. E a ideia é bater um papo mesmo, fazer algumas perguntas para vocês. Isso. A gente vai abrir para o pessoal no final, quem quiser mandar alguma perguntinha. Quem está acompanhando a gente aqui, lá embaixo, no cantinho da tela, lá embaixo, tem um quadradinho, ponto de interrogação. Dá para mandar pergunta por ali. A gente abre no final um tempinho para a pergunta das pessoas que estão interessadas. Certo? Tudo bem. Muito bem, muito bem. A respeito, então, do nosso livro aqui, que a gente vai conversar hoje, do Theo e suas viagens extraordinárias. Eu li o livro, me apaixonei pelo livro. E para dizer com você, como pai, quero que meus 2 filhos leiam o livro, porque é um livro que traz um monte de informação e uma narrativa deliciosa de acompanhar. E eu vou começar perguntando para você uma coisa, porque muita gente que trabalha em sala de aula por bastante tempo e tem bastante conhecimento sobre metodologias, sobre políticas educacionais no país, a respeito da disciplina que você leciona. Muito professor acaba lançando livro didático, material. E, assim, por que você teve essa escolha? Por que a escolha de fazer um livro de narrativa, contar uma história, e não propriamente um livro didático de geografia? Você podia contar pra gente? Sim, claro. Então, o mercado ele já está saturado de livros didáticos. E eu pensei justamente num livro paradidático como apoio. Porque com a nova BNCC, que entrou em vigor agora, em 2020, o mercado ele estava muito escasso desse tipo de material. Então, eu pensei em escrever um livro que serviria tanto como suporte para o professor, como para o aluno, para que ele aprendesse de forma prazerosa, gostosa, divertida, porque neste livro o Theo se mete nas mais inesperadas aventuras. E no mesmo momento, ele também ensina, ele consegue, através da dinâmica, né, do enredo da história, levar o conteúdo até o aluno. Pois é bastante interessante isso sobre BNCC. É uma coisa que faz parte da realidade de todos os professores. Por mais que as pessoas discutam, a mídia falha, as famílias debatem e compartilham informação na rede social, mas não imaginam o quanto, na verdade, isso faz muito parte da vida dos professores. E é interessante você ter levado isso como ponto de partida, porque é um diferencial de material que muitos professores estão procurando. Sim. Mesmo porque, como ela entrou em vigor agora, os livros paradidáticos disponíveis no mercado trabalhavam com conteúdos que já se tornaram ultrapassados.
Então, esse meu livro, ele já vai de acordo com as habilidades propostas e conteúdos propostos pela BNCC. Né? E ele é voltado totalmente para os alunos de sextos anos em ensino de geografia, porque eu fiquei por muitos e muitos anos trabalhando com esta série. Eu tinha 8 salas de aula de sexto ano, 7, dependendo do ano, 5. Então, eu fiquei por muitos anos trabalhando com os alunos de sextos anos. E foi por isso, me senti segura em escrever por conta disso. O estímulo à leitura a gente tem que sempre pensar nele, não é? Na verdade, a ideia toda dessa página que eu faço no Instagram é o estímulo à leitura. Sim. E, professora Ângela, conta pra gente uma outra coisa. O que foi mais difícil para você? Criar a narrativa do Theo, da vidinha do Theo, das suas aventuras, ou inserir o conteúdo no livro? Então, esse foi o grande desafio. Por quê? Eu tinha que fazer uma ligação entre a narrativa e o conteúdo. Então, não era simplesmente contar uma história. Eu tinha que inserir o conteúdo ali. Então, este foi um desafio. Mas eu confesso para você que foi bastante tranquilo. Por quê? Porque eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Eu fiz, na verdade, uma linha cronológica distribuindo os capítulos, os personagens que entrariam em cada capítulo e os conteúdos que eu iria desenvolver em cada capítulo de acordo com a BNCC. E aí foi só introduzir a história, entendeu? Bastante então, interessante. Tranquilo. Você fez uma espinha dorsal, então, dos conteúdos. Exatamente, eu fiz exatamente isso. Então, ali eu tinha um mapa do que eu deveria seguir, como eu deveria seguir. E foi seguindo e deu tudo certo. Foi muito, muito tranquilo. Muito bom. Lendo o livro, eu até fiquei surpreso, porque é um livro riquíssimo de conteúdo. Eu percebi que muita coisa surge ao longo do livro, não só de geografia, que é a sua área, mas também tem ensinamentos de ciências, de biologia especificamente, tem bastante coisa de história. Conta para mim, você precisou estudar bastante para escrever esse livro? Como foi? Ah, sim. Eu estudei bastante. À medida em que a história que eu ia escrevendo, as ideias iam surgindo, eu ia pesquisando. E tem até um ditado, né, de um pensador que diz que passamos a vida toda aprendendo e morremos sem tudo aprender. Então, a gente tem sempre que estar estudando, sempre, 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 né? Mesmo agora, parada, eu não deixo de estudar. A gente precisa estar sempre se reciclando, tá antenado. E para escrever um livro, imagina a responsabilidade. Eu tinha que fazer isso, né? Não verdade. E é interessante o que eu vejo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar e o que me inspirou a ser essa pessoa hoje foi, na verdade, em boa parte, a literatura. E esse é o motivo por ter esse trabalho aqui no Instagram, com os vídeos, que é falar de livros e de viagens ao mesmo tempo. E assim, lendo o livro, eu achei bastante interessante o momento que o Theo viaja e ele vai parar nas Cataratas do Iguaçu. Isso. E a forma com que está colocado ali foi tão gostoso porque eu li e eu lembrei de quando eu estive lá. E essa sensação com livros, ela é muito gratificante. Ela torna a viagem mais rica e torna o livro mais gostoso ao mesmo tempo. Então, para você, como você fez para elaborar a construção desses espaços geográficos? Eu dei o exemplo de Foz do Iguaçu, mas tem outros. Conta pra gente um pouquinho, se você foi lugares nos quais você esteve, como você elaborou os espaços geográficos? Ai, bem que eu gostaria de ir para fora do planeta, mas eu ainda não consegui chegar tanto. Mas assim, todos os espaços geográficos ali descritos, eles estão relacionados aos conteúdos, como eu disse. Então, eu vou tentar explicar através de exemplos. Você citou o exemplo de Foz do Iguaçu. Quando eles vão fazer a viagem para Foz do Iguaçu, na verdade, eu explico todo o conceito, conteúdos relacionados à hidrografia. Neste ponto também, eu trabalhei
a parte da crise hídrica que nós vivenciamos entre 2014 e 2015. Né? Então, teve também esse trabalho de conscientização. Por exemplo, trabalhei sobre conceitos de paisagem natural, humanizada, paisagem rural e urbana. Então, todo esse enredo da história se passa nesses locais. Tá? Certo. Um outro exemplo, estações do ano e zonas térmicas da Terra, zonas climáticas da Terra. Eles fazem uma viagem lá para o Polo Norte, né? Depois eles retrocedem um pouquinho, alguns meses, porque a máquina que o Theo né, inventa é uma máquina. Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler. Pelo tempo, ela viaja pelo tempo. Então, eles retrocedem alguns meses e chegam, por exemplo, na região do Canadá, onde existe as plantas de folhas caducas, ou seja, aquelas folhas que perdem, as árvores que perdem as folhas durante o inverno. Então, existe todo esse trabalho, essa preocupação de estar explicando, e eles vivenciando tudo isso. A gente não consegue vivenciar todos os lugares, mas a criança, na sua imaginação, consegue fazer isso. Né? Por exemplo, um outro conteúdo, formas de relevo. Então, eles sobrevoam a floresta amazônica, a planície do Pantanal, outros planaltos, as chapadas, a planície litorânea. Enquanto isso, os conceitos vão aparecendo. E eles chegam até o Mar Morto, que é a nossa maior depressão absoluta, né, do planeta. E lá as aventuras acontecem também. Então, sempre assim. Por exemplo, vou falar sobre a agropecuária. Então, eles viajam para o sul do Brasil. Vou falar, por exemplo, sobre técnicas agrícolas. Eles viajam, nessas viagens todas aí, eles chegam até os terraços de arrozais da China para observarem. Sim. Então, vou falar sobre indústria. Eles sobrevoam e verificam o espaço geográfico da região do ABC paulista. Entende? Muito então, bem. Sempre fazendo essa ligação do espaço geográfico com conteúdo, né? E cheio das aventuras do Theo aí com seus amigos, que em cada um dos lugares é um amigo que está viajando com ele na máquina do tempo. Acho que as pessoas não estão nem entendendo direito o que eu estou falando, porque a gente não tem um aspecto de fantástico, né? Aí, não é? Tem um aspecto de fantástico nesse livro. E é bastante interessante, porque nós que planejamos viagens e viajamos, eu, por exemplo, o livro é um livro desenhado para o perfil de aluno do 6º ano. Eu sou um pai de aluno do 6º ano hoje. E meu outro filho está no 4º ano, então assim, encaminhado também para uma hora estar no 6º ano. E quando a gente planeja a viagem, a gente pensa nesse aspecto. O que vai dar para ver lá? Essa é a pergunta. O que vai ter lá? Além da diversão, das compras, do passeio, enfim. A gente sempre tenta colocar alguma coisa que ensine algo sobre o local, sobre a região. E foi a sensação que eu tive quando eu li esse livro. E você deu os exemplos aqui. E para quem está acompanhando, na própria live a gente já tem conteúdo, imagina o que não tem no livro. Ele está muito bem desenhado para os alunos de 6º ano, porque ele traz uma nota de rodapé muito bem elaborada. Eu achei magnífica a construção do livro. Eu me preocupei muito com isso, porque o aluno de 6º ano, ele não tem um vocabulário bastante rico ainda. Então, eu usava termos ali que precisavam ser explicados. Por isso, a nota de rodapé. E uma coisa muito interessante que você falou sobre Foz do Iguaçu, eu estive lá há muitos anos atrás, sei lá, uns 30 anos atrás. E na época que eu fui, as cataratas estavam com uma baixa vazão de água, muito baixa. A gente estava passando por um período de seca muito grande. E por isso que na hora que eu pensei no conteúdo a ser trabalhado, em hidrografia, toda essa questão de conscientização, levar o Theo e o amiguinho para lá, né? E eles estarem vivenciando isso. Né? Esse problema da crise hídrica, por que aconteceu, né?
quais são as soluções possíveis. Certo. E a partir das suas observações, das coisas que você está contando para a gente aqui, é importante ressaltar uma coisa que nós, professores, sabemos, mas muitas vezes o público, os pais, às vezes os alunos mais jovens também não sabem, o papel do geógrafo, o papel do profissional de geografia ou do professor de geografia, ele vai muito além, ele não se limita apenas a estudar mapas, não é apenas a falar de mapas, certo? Na sua formação e nas coisas que você considera que você passa adiante para os seus alunos que você ensinou ao longo da sua carreira, o que você destaca do papel do professor, do profissional de geografia, que você pôde, através do livro, atingir os leitores? Então, essa concepção de que geografia é estudar mapas, né, é realmente do passado. Quando eu estudei, era assim. Era com isso que o professor se preocupava, né? Com os afluentes do rio Amazonas, da margem direita e da margem esquerda. Mas a geografia, ela ganhou uma nova concepção, não é mais isso, né? A geografia está em tudo. Você está assistindo a um jornal e você ouve falar que, por exemplo, houve um ciclone, uma chuva mais forte, uma seca. A geografia está em tudo, ou uma guerra. Isso também é geopolítica. Então, a geografia está em tudo. Ela é muito triste, às vezes, a pessoa não ter a dimensão do quanto a geografia é importante. E nesse livro, além de trabalhar todos os conteúdos específicos, eu também procuro mostrar a importância da observação e da análise das paisagens e dos seus elementos, a inter-relação entre o homem e o meio e as consequências dessa dinâmica. Eu também procuro mostrar a importância da conscientização do uso racional dos recursos naturais, né? Que hoje é uma coisa importantíssima. Então, tanto do uso como da preservação dos recursos que nós ainda temos disponíveis, né? Então, é isso que eu tento mostrar. No capítulo, de novo, da hidrografia, isso fica muito claro, né? Passamos por uma crise porque não soubemos utilizar o recurso de forma adequada. E isso provocou um desarranjo total na natureza, né? E nas experiências, por exemplo, propostas no capítulo 10, que são sobre os problemas ambientais, também. Então, ali são levantadas muitas dessas questões sobre o meio ambiente, como o homem age, como deveria ser, né? Quais são as expectativas para o futuro, certo? Muito bom. E lendo o seu livro, eu tive a oportunidade de ver também na introdução, na sua epígrafe, nos agradecimentos. Você fala bastante da sua vida pessoal, você comenta um pouco sobre a sua carreira, a respeito ao longo da sua vida, a relação com a avó e outras coisas, outros elementos que você traz da sua vida. E uma coisa que o público em geral sempre quer saber, uma pergunta muito comum quando a gente conversa com o autor de um dos livros, esse personagem tão especial, tão querido que é o Theo, que você criou, e é engraçado que a gente, como autor, quando cria um personagem, esse personagem passa a viver conosco, quase como um filho, não é? Verdade, é um filho. Pois o que você poderia dizer para nós, assim, sobre os aspectos biográficos, os aspectos da sua vida, que estão na vidinha lá desse pequeno Theo do livro? O que há de professora Ângela lá no menino Theo do livro? Bom, o que há? Uma das primeiras coisas, eu acho que a principal delas é o nosso amor, o meu e o dele, pela geografia, né? Pelas paisagens, pela natureza, por tudo. Outra coisa que nós temos muito em comum é a curiosidade. Nossa, eu sou muito curiosa. E ele também. Ele é extremamente curioso. Eu sou, assim, desesperada. Eu sei que tem alguma coisa, enquanto eu não descubro o que tá em mim isso, né? Como funciona, eu preciso saber. Eu vou atrás até o fundo para poder saber e encontrar a resposta. Outra coisa que nós temos muito em comum é que tanto o Theo quanto eu somos muito criativos, né? O Theo
é extremamente criativo, inclusive ele é um inventor. Eu já não sou uma inventora, né? Eu sou, como dizem aqui, a rainha do improviso, mas eu adoro improvisar, eu adoro mesmo. Saio sempre com uma aí, com uma solução de problema. E outra coisa que nós temos em comum agora, muito mesmo, inclusive em relação ao livro, são que as nossas viagens, né, tanto a dele como a minha, nós somos fascinados por aquilo que nós estamos vendo. A gente observa, a gente comenta. Como você disse, né, vocês fazem esse programinha também antes de viajar, você com a sua família. Eu acho isso fundamental, é muito, muito importante isso. E eu também faço isso. Às vezes, até mesmo aqui na cidade, tá andando, de repente eu mato a pessoa que está do lado de susto. Ó, Soroca! Ai, meu Deus, de novo isso! Né? Ou olha uma árvore aciculifoliada. Eu falo, meu Deus do céu, mas o que é isso? Mas é esse amor, é uma coisa que vem da gente, é inexplicável, vem de dentro, a gente gosta, eu gosto, e você viu que o Theo também, todo curioso, fascinado com as coisas que ele via, e cada vez que ele via alguma coisa, ele queria ir mais a fundo e fazia uma nova pergunta, pergunta, uma pergunta atrás da outra. E um personagem insuportável no bom sentido, não é? Um personagem insuportável no bom sentido, aquele aluno participativo. Isso. O Theo era, tanto é que ele inclusive chateia os amigos de tanta pergunta, ele bombardeia os amigos de tanta pergunta, mas é por conta disso, né, que eu tive essa intenção mesmo para que a história se tornasse mais atraente para o leitor. E uma última coisa que nós temos bastante em comum também são algumas expressões, muitas das expressões do Theo sou eu que falo. Fazem parte do seu vocabulário do dia a dia. Exato, do meu vocabulário do dia a dia. Isso mesmo. Uma das coisas que as crianças achavam muito engraçada quando eu trabalhava com eles era, ai, mas isso é supimpa. Eles achavam o máximo, mas da onde saiu isso? Mas sabe que lendo o livro, eu preciso confessar que lendo o livro, nós convivemos por bastante tempo, mesmo que profissionalmente, mas convivemos bastante tempo, e em alguns momentos eu li e falava, puxa, foi a Ângela mesmo que escreveu. Tá vendo? Pois é bastante interessante a conversa com o autor do livro, porque a gente consegue pensar em coisas que muitas vezes autores famosos, autores mais inacessíveis, não contam por aí. E a gente sabe que, na verdade, isso é uma coisa muito comum para todos nós, né? Isso que você diz a respeito de você estar andando e você planejar tudo que você pode tentar extrair algo daquilo. Eu acho que a gente aproveitando sempre essas duas coisas na vida, livros e viagens, a gente consegue dar sentido às coisas melhor, não é verdade? Sim. Uma das coisas que eu me esqueci de dizer é que eu falei do meu amor pela geografia, mas em relação à criatividade, eu buscava, enquanto dava aula, fazer os alunos amarem a disciplina. E no final de cada conteúdo, eles tinham que aplicar aquilo na prática. Então, vamos estudaram rotação? Então, vamos ver se vocês entenderam. Eu desenvolvia com eles as oficinas. E isso foi, assim, de uma riqueza imensa. E eu tenho certeza que isso contribuiu muito para a formação deles, para a compreensão do conteúdo, para a vida, sabe? São coisas que eles não vão esquecer, porque eles puseram em prática. Deixou de ser aquela coisa de ficar só ouvindo. Eles trouxeram para a prática aquilo que eles acabaram de aprender. Aprenderam, por exemplo, sobre cartografia, que também é uma coisa que se trabalha aí no livro. Eles tinham que pôr a mão na massa. Vamos fazer os cálculos, vamos usar o mapa
que está no livro, vamos pegar a escala, eu quero que vocês me digam, de acordo com a escala, de tal lugar a tal lugar, quantos quilômetros em linha reta, se eu for viajar do ponto A para o ponto B, eu irei percorrer. Então, eles tinham que fazer isso, sabe? E muito bom. é muito gostoso, porque eles colocam isso em prática. Coordenada geográfica, vamos pegar o Atlas agora. Era um dia que nós sentávamos e fazíamos isso. Metodologias ativas. Oi? Metodologias ativas. Sim, claro. E aí, muito bom. Por exemplo, era um dia que eles esperavam ansiosamente para que existisse. Às vezes eu estava começando o assunto, eu chegava e eles falavam, vai ter oficina hoje? Eu falei, não, né? Estou começando agora. Coordenadas geográficas. Vão entender o que é coordenadas? Pega o Atlas, vamos estudar como é que a gente faz isso. E aí nós fazíamos alguns exercícios e eles nunca mais esqueciam isso. Né? Então é uma coisa que realmente eles se apossam daquele conhecimento e levam para a vida. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que você vai sentir a partir de agora, ainda fazendo parte muito da formação dos alunos, através do material que você elaborou, que é um material primoroso. Antes de eu perguntar os dados a respeito de onde encontrar o livro, para o pessoal que está chegando, quem quiser mandar alguma pergunta para a nossa parte final, é só clicar no quadradinho lá embaixo da tela, que tem o ponto de interrogação, e mandar pergunta para a gente abrir aqui para a professora Ângela. Certo? E, Ângela, como encontrar o seu livro? Bom, o livro físico, ele está disponível na Papelaria Alfa, aqui em Valinhos. Também, depois você pode, por favor, postar o endereço para a gente. Papelaria Alfa, eu vou colocar os dados na postagem, quem se interessar, Papelaria Alfa, vale a pena, a papelaria mais antiga de Valinhos. Assina embaixo aí que nota 10, o pessoal da Papelaria Alfa está acompanhando a gente aqui na live. Isso! E eles têm o livro lá para quem quiser conhecer. Isso, livraria e papelaria, né? Isso. Alfa. Isso, eles têm também disponível. Eu não sei, neste momento, como é que está funcionando por conta da pandemia, se eles estão fechados, se eles estão atendendo por entrega. Provavelmente entrega, mas a gente coloca o telefone na postagem depois. Isso. E uma última opção seria também diretamente com a Livros, que é a editora do livro, tá? Muito bom. Temos uma pergunta aqui, vou colocar na tela. Pergunta de Gui Hanik. O que mais inspirou durante a criação do livro, professora Ângela? O que mais inspirou durante a criação do livro? Isso. O que eu não entendi direito. O que mais me inspirou seria? Provavelmente. É uma pergunta bem aberta, mas você pode fazer um recorte da sua resposta para atender o nosso colega que fez a pergunta. Certo. Então, olha, é assim. Eu sempre gostei muito de ler. E o que me inspirou a escrever este livro, na verdade, foi eu poder compartilhar um pouco dessa minha experiência de mais de 30 anos com outras pessoas, sabe? Foi isso que me inspirou. Eu deixar alguma coisa aqui nessa terra depois que eu partisse, sabe? Eu tive uma carreira tão feliz, uma carreira tão bonita, né? Que eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Dar isso de presente para alguém que esteja disposto a receber. Eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Você viu que eu tive cuidado de cada palavrinha. É verdade. A editora disse, meu Deus, mas é muita informação na nota de rodapé. Nós nunca colocamos tanto. Eu falei, não, mas eu faço questão, eu quero que coloque, porque fica fácil para o aluno bater o olho lá embaixo e ver o significado de uma palavra que ele não conheça. Então, foi isso que me inspirou. Eu querer realmente compartilhar com outras pessoas aquilo que eu aprendi, que eu vivi por muitos anos na minha vida. Muito bom, muito bom. Tem gente perguntando aqui também para a gente sobre a faixa etária do livro. Como a nossa audiência é um pouquinho rotativa, o livro é para alunos de 6º ano. Sim, alunos de 6º ano, a faixa etária é entre 11 e 12 anos.
Tanto é que o Theo tem 11 anos, né? Pois é, isso é verdade, isso é verdade. Tem mais gente também perguntando se... Eu vou colocar na tela aqui a pergunta, acho que fica mais legal. Olha só, nossa colega aqui de trabalho também, a Josane. Olá, Josane, obrigado pela pergunta. Ela está perguntando se você pensa em escrever novas aventuras para o Theo. Essa pergunta não podia faltar, né? Ah, essa não poderia. Então, eu deixei bem aberto mesmo o final do livro, justamente para existir uma possível continuação com novas aventuras do Theo, sim. Muito então, bom. A gente agradece por você compartilhar conosco aqui a discussão a respeito de livros e de viagens. Primeiro, dando parabéns pelo seu trabalho, pelo legado que você está deixando. Com certeza ele vai tocar muitos alunos e muitas gerações aí. E se depender de nós, todos pais e professores, vai mesmo. Certo? Então, professora Ângela, muito obrigado pelo bate-papo, pela oportunidade. Eu adorei. Eu também adorei. Eu queria ler uma coisa, pode ser? Pode. Temos tempo? Claro, temos todo o tempo do mundo. Só para finalizar, porque eu acho isso muito lindo. E o que é o conhecimento? O verdadeiro conhecimento é dividir o que aprendeu. Não é aquilo que você sabe, mas aquilo que você faz com o que sabe. E quando compartilhamos o que sabemos, nos tornamos quase imortais, porque sempre haverá alguém que de nós se lembrará ou que utilizará aquilo que soubemos dividir. Puxa, muito interessante, muito bom. Com certeza o público gostou muito. Quem gostou, quem perdeu o começo, eu vou disponibilizar de imediato o vídeo para acompanhar. E a partir de amanhã, até o final do dia, tá lá no canal do YouTube. Eu vou divulgar direitinho nos canais das minhas redes, ok? Então, obrigado, Ângela. Um abraço a todos aí. Eu agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada. Um beijão para todos. Gente, boa noite. Até logo e obrigado. Até logo.